Olá e seja bem-vindo ao estudo do livro Exerta-se em Piedade. Agora estamos chegando ao nosso quarto semana e o assunto de hoje é humildade. Humildade, praticando ou se exercitando em humildade. A semana passada, quando falei com um grupo de amigos sobre o tópico desta semana, eu fiz a piada dizendo isso seria o retiro dos pastores que nenhum pastor queria participar. E, sem brincadeira, estudando sobre o assunto de humildade, vai de fato nos esmagar espiritualmente, emocionalmente, porque literalmente estamos deixando nosso ego diminuir e deixar a obra de Deus, as prioridades de Deus crescer em nossas vidas. Bom, sem dúvida, o Senhor Jesus Cristo é nosso exemplo principal da piedade. Então, não há nenhuma dúvida que Deus elogia a humildade e se deleita em seu povo quando o povo dele demonstra humildade diante do Senhor e diante de outras pessoas. Nós temos duas passagens no livro do profeta Isaías que mostram com muito clareza a estima com que Deus veja a pessoa humilde. Isaías 57:15 diz: Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e o humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Ou Isaías 66, 1, 2. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Este é o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. É este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Deus não apenas elogia a humildade em seu povo. O Senhor Jesus mostrou em sua humanidade profunda humildade, como está escrito em Filipenses 2:8. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Jesus Cristo exemplificou a humildade ao máximo por meio da sua morte em favor de nós. Ele também exemplificou a humildade ao longo da sua vida. E simplesmente nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo, vivendo como ele vivia enquanto na terra. As promessas de Deus para os verdadeiramente humildes são quase de tirar o fôlego de uma pessoa. A Bíblia nos ensina que a humildade abre o caminho para todos os outros traços de caráter piedoso. É o solo em que outras características do fruto do Espírito Santo podem crescer dentro de nós. A humildade se manifesta em nossos relacionamentos. É coisa concreta, nós vamos ver isso sendo praticado. Humildade com Deus, humildade com nós mesmos e com as outras pessoas. Devemos ser humildes para com Deus e com sua palavra. Devemos ser humildes em relação com as provações e as bênçãos que venham em nosso caminho.
Devemos ser humildes em relação às habilidades e com as coisas em que nós somos abençoados. Devemos ser humildes para com as outras pessoas. A humildade é a atitude adequada para abordar todos esses relacionamentos e circunstâncias. Como o amor, a humildade desafia uma definição adequada. Só pode ser descrita e entendida à medida que seja aplicada e expressada na vida cotidiana de um cristão. Então, vamos sondar um pouquinho mais sobre humildade. Acabei de falar que humildade precisa ser expressa em 3 áreas: com Deus, conosco mesmo e com outras pessoas. Vamos pensar sobre até este primeiro ponto. Precisamos ter humildade diante de Deus. A humildade para com Deus é semelhante ao temor de Deus. Humildade começa como uma visão elevada da pessoa de Deus. E ao vermos Deus na sua majestade, grandiosidade e santidade, somos humilhados diante dele. Em todas as ocasiões nas Escrituras em que o homem teve o privilégio de ver Deus em sua glória, ele foi rebaixado ou humilhado na presença de Deus. Pense sobre as pessoas de Moisés, Isaías, Ezequiel, Abacuque ali, no livro do profeta, dizendo, e Deus se aproximou, ele começou, os lábios começaram a tremer, literalmente ele estava ali prestes a chorar como uma criança, ele estava até caindo, literalmente, em pedaços. Ou Pedro, quando o Cristo Jesus fez o milagre dos peixes, a resposta de Pedro não foi, puxa, que legal, tanto peixe, pode se tornar sócio da nossa empresa aqui. Não, ele falou, sai de mim. Eu sou homem pecador. Ele sentiu a presença divina do Senhor e ele ficou ali quebrado. Então, podemos dizer isso com certeza absoluta. Um encontro com Deus não é tremendo. Um encontro com Deus, biblicamente, sempre é terrível. Porque nós vamos sentir o peso do nosso pecado. E nós vamos sentir isso ao nível emocional e espiritual e até, de vez em quando, ao nível físico. A humildade em todas as áreas da vida, em todos os relacionamentos com outras pessoas, começa como um conceito correto de quem é nosso Deus. Devemos entender ele como aquele que é infinito e eterno em sua majestade e santidade. Devemos nos humilhar sobre a mão poderosa de Deus. Devemos abordar cada relacionamento e cada circunstância em referência a Ele. E quando o relacionamento com as pessoas é bom e as circunstâncias são favoráveis, devemos humildemente receber essas bênçãos da sua graciosa mão. E quando as pessoas estão nos maltratando, ou as circunstâncias são difíceis, devemos aceitá-los humildemente como vindo de um Pai Celestial, infinitamente sábio e amoroso. Essa humildade diante de Deus é básica, é a fundação de uma vida de humildade. É básica para todos os relacionamentos na vida. Não podemos começar a sentir humildade em qualquer outro relacionamento até que experimentemos uma profunda humildade em nossa atitude para com Deus. Quando estamos conscientes do nosso relacionamento de uma criatura pecaminosa diante de um Deus infinitamente majestoso e santo, não queremos nos comparar egoisticamente com outras pessoas. Nós vamos sentir o peso das nossas falhas e pecados. E na medida em que nossa consciência
do nosso lugar humilde diante de um Deus seja permanente, evitaremos as tentações de orgulho e a competição. Segunda aplicação, quando nós falarmos sobre humildade, em primeiro lugar é humildade diante de Deus, mas a segunda componente de humildade na vida de um cristão é o cristão tremendo diante da palavra do Senhor. A pessoa que é verdadeiramente humilde diante de Deus também é humilde diante da palavra de Deus. Deus diz que ele estima a pessoa humilde e contrita do espírito e que treme diante da sua palavra, como nós lemos ali em Isaías 66. Por exemplo, no Antigo Testamento, o rei Josias tremia diante da palavra do Senhor. Depois, a palavra do Senhor foi redescoberta no templo. Segundo Reis 22:13 diz, até uma narrativa da resposta do rei Josias. Ele falou o seguinte: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e para todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito ao nosso respeito. Então, devemos desenvolver este tipo de humildade em relação à Bíblia. Ao examinarmos as Escrituras, devemos permitir que a Bíblia nos examine para julgar nosso caráter e julgar nossa conduta. Não devemos tratar as Escrituras apenas como uma fonte de conhecimento sobre Deus, mas também como a expressão da sua vontade para a nossa vida diária e cotidiana. Devemos não apenas desenvolver um espírito de humildade para com a Bíblia, no que diz a respeito à nossa conduta, mas também devemos desenvolver este espírito no que diz respeito às nossas doutrinas. Sim, precisamos ser humildes a respeito do nosso comportamento, nossa conduta, sempre querendo receber orientação e ajustes de acordo com a palavra. Mas até nossa compreensão doutrinária, seja humilde. É fácil para alguém, depois de fazer algum estudo da palavra de Deus, chegar àquele ponto de ter convicções muito bem definidas sobre certas doutrinas, e se alguém não concordar em todos os detalhes, achar que alguém seja menos espiritual. Mas vamos ser humildes. De fato, existem muitas doutrinas que não são fáceis de entender, que têm várias perspectivas. Este lado da glória ninguém vai entender perfeitamente. Isso não quer dizer que você seja fraco ou indefinida em suas convicções. Ao contrário, você precisa ter convicções, mas tem que sempre lembrar que essas convicções têm que ser abraçadas com humildade, porque é a palavra de Deus que sempre tem a palavra final. Então, devemos não apenas desenvolver um espírito humilde para com a Bíblia, no que diz a respeito da nossa conduta, mas também as nossas doutrinas. Ninguém sabe tudo. Há coisas na palavra de Deus que simplesmente estão além da nossa compreensão humana e ninguém entende perfeitamente todos os pormenores das questões doutrinárias mais complicadas. Então, vamos ser humildes, aceitar, afirmar e juntos crescer em nossa compreensão. Terceira coisa, sempre lembrando a respeito da palavra de Deus, eu preciso ser humilde diante do Senhor e eu preciso ser humilde a respeito da minha pessoa. Aqui, pela graça de Deus, eu sou. Quando um crente é verdadeiramente humilde diante de Deus e da sua palavra, ele também será humilde quanto aos seus próprios dons, habilidades e realizações. Ele vai perceber
e reconhecer com gratidão que tudo que ele é e tudo que ele possui vem das mãos de Deus. Este aspecto da humildade realmente começa com nossa compreensão da salvação pessoal. Todos os evangélicos concordam que somos salvos somente pela graça de Deus, independentemente de quaisquer obras nossas. Isso é um fato. Nós não podemos contribuir nada à nossa salvação, a não ser os pecados que faz com que fosse necessário para Cristo Jesus morrer em nosso favor. Como resultado, Paulo nunca se comparou favoravelmente com os incrédulos ao seu redor. Ele estava muito consciente, muito impressionado com o fato de que a graça de Deus era suficiente para alcançar alguém igual a ele. Como ele escreveu ali no final da sua vida, 1 Timóteo 1:15, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Nossa atitude de humildade em relação à nossa salvação deve levar ao reconhecimento de que qualquer uma das nossas habilidades e realizações são igualmente resultados da graça de Deus. Cada habilidade, cada vantagem que temos vem de Deus. Essas bênçãos têm sido dadas a nós como uma mordomia para ser usadas no serviço do Senhor, para servir ao Senhor. Como está escrito em 1 Coríntios 4:7, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Não, tudo que nós temos aqui neste mundo vem do Senhor. As habilidades, as nossas realizações, tudo vem do Senhor. Paulo se recusou a receber o crédito para suas habilidades, e ele tinha muitas. Mesmo para seu trabalho diligente, e poucos trabalhavam igual ao apóstolo Paulo. Ao contrário, ele reconheceu até a sua força para se engajar e se envolver na obra, pela força veio do Senhor. 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Vamos lembrar que devemos acreditar nosso trabalho árduo e fidelidade espiritual estreitamente à graça de Deus, atuando dentro de nós. Devemos atribuir quaisquer realizações, sejam seculares ou realizações espirituais. Tudo precisa ser atribuído à graça de Deus atuando em nós. Então, vamos pensar sobre uma terceira área. Então, humildade toca nosso relacionamento com Deus, toca o nosso relacionamento com nossa própria pessoa e toca nossos relacionamentos com outras pessoas. Precisamos ser humildes em relacionamentos com outras pessoas por meio de submissão, serviço e honrando outras pessoas. Vamos pensar sobre isso. Um crente que é humilde diante de Deus também será humilde para com as outras pessoas. Uma forma de expressão dessa humildade é a submissão mútua de um ao outro. Como está escrito em Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo Jesus. Ou como está escrito em 1 Pedro 5:5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros. Por quê? Então, é isso aí, pastor Johnson. Por quê?
Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E meus irmãos, amigos, amigas assistindo a esta palestra, é isso que você está precisando na sua vida. É isso que eu estou precisando. Que Deus conceda graça. E Ele só conceda graça aos humildes. Então, o que significa submeter-se um ao outro? Isso significa sempre ceder às demandas ou às opiniões dos outros? Não, de modo nenhum. Significa submeter-se à instrução, também, de vez em quando, à correção de outros crentes. Significa ser ensinável ou humilde para admitir que erramos quando um crente nos corrige. Pense sobre Paulo, Pedro, em Gálatas capítulo 2, quando Pedro foi corrigido por Pedro lá no Antioquia, devido o afastamento do Pedro, da comunhão com os gentios. Mas esses dois são exemplos excelentes. A Paulo, por exemplo, é um belo exemplo de um homem que se submeteu a um outro crente. Podemos observar ali no Atos 18, 24, 26, a seguinte: enquanto um judeu chamado Paulo, natural de Alexandria, chegou ao Éfeso. Ele era um homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras, fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus Cristo, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Preste bem atenção. O homem muito culto, muito bem informado, um conhecimento profundo da palavra de Deus, sendo corrigido, orientado por dois legos. Mas é isso que aconteceu. Isso é humildade. O Pedro, o apóstolo, quem sabe até um dos apóstolos principais, foi corrigido por um cristão muito mais novo, o Paulo, ali em Gálatas 2. Mas o Pedro não levou mal, aparentemente, porque podemos observar ali, segundo Pedro 3, 15 e 16, falando sobre o apóstolo Paulo. Olha ali, se ele ficou ali com raiva, com ódio do Paulo por essa correção, claro, ele não teria escrito essas palavras. Ao contrário, ele recebeu esta palavra como a palavra do Senhor para ser mais humilde, mais fiel ao Senhor. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Como também nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com uma sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem como as demais escrituras, para a própria destruição dele. Bom, Pedro foi humilde e recebeu esta correção até lá no final da sua vida, dando um apoio muito forte sobre a inspiração do apóstolo Paulo. A humildade, meus irmãos, é um fruto do Espírito, o resultado do seu ministério em nossos corações. Porém, este ministério não ocorre sem esforço deliberado e consciente da nossa parte. O Espírito Santo não nos torna humildes. Deixe-me repetir. O Espírito Santo não nos torna humildes. Ele permite que nós nos humilhemos em situações atuais e até
difíceis. E embora a submissão seja provavelmente a aplicação mais difícil da humildade para com as outras pessoas, não é de forma alguma a única aplicação de humildade. Uma ocasião muito comum para mostrar humildade é servindo uns aos outros. Nesta área, Jesus é nosso maior mestre e exemplo. Lucas 12, 37 diz: felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline na mesa e verá servi-los. Jesus também nos ensinou por preceito a importância de servirmos uns aos outros. Ele indicou que a verdadeira grandeza no reino de Deus não consiste em posição, mas em servir uns aos outros. Ele prometeu bênçãos para aqueles que seguiram seu exemplo em servir aos outros. E essa demonstração de humildade em servir aos outros também requer que nós tenhamos a graça de Deus. Mais uma vez, Pedro diz, em 1 Pedro 4:11, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. A dependência da graça de Deus não é apenas resulta em Deus sendo glorificado. Também esta dependência torna possível para que aqueles de nós que não sejamos servos por natureza, possam praticar esse aspecto da humildade por meio do Espírito Santo atuando em nós. Sua graça é suficiente para todas as nossas necessidades, quaisquer que sejam, incluindo sendo mais humilde. Podemos, por meio da sua capacitação, aprender a servir uns aos outros. Uma terceira maneira de demonstrar humildade é honrando uns aos outros. Como está escrito em Romanos 12:10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Ou Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidades, mas humildemente considerem-nos outros superiores a si mesmos. Devemos colocar a outra pessoa em cima de nós, em questões de posição, ou preocupações ou necessidades. Se quisermos experimentar as bênçãos prometidas aos humildades, devemos realizar esta humildade em nossos relacionamentos cotidianos com outras pessoas. Devemos aprender a nos submeter uns aos outros. Devemos aprender a servir uns aos outros e honrar e preferir os outros em cima de nós mesmos. Lembre-se, o Espírito não nos torna humildes, mas permite que nos humilhemos em circunstâncias concretas. Devemos aprender a humildade, assim como Paulo aprendeu o contentamento. Em nossos esforços temos a garantia que o mesmo poder capacitador trabalhando dentro de Paulo esteja trabalhando em nós. Como está escrito em Filipenses 4:11-13, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, mas pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, incluindo circunstâncias exigindo humildade. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, encerrando, vamos pensar em
encerrando aqui sobre a prática da humildade. Aqui, eu queria deixar com vocês algumas sugestões práticas para aprender a humildade. Comece renovando sua mente por meio da palavra de Deus. A melhor maneira de fazer isso é memorizar uma ou mais passagens das Escrituras sobre humildade. Escolha aquelas passagens que você acredita atendem mais diretamente às suas áreas de maior necessidade. Conforme memorizamos e meditamos nas Escrituras dessa forma, o Espírito Santo nos transforma interiormente, mudando nossos valores. Confesse. Confesse todas as maneiras orgulhosas na sua vida, conforme o Espírito Santo o convence. E ore por sensibilidade para se ver nesta área como Deus o vê. Também ore para que o Espírito Santo mude vosso interior. E por fim, tome todas as medidas específicas necessárias para obedecer à direção de Deus de se humilhar. Devemos nos humilhar perante Deus. A palavra humilde, quando usada desta forma, é um verbo de ação. Devemos fazer algo concreto, de ser mais paciente, menos arrogante, mais sensível às outras pessoas. Então, faça alguma coisa em dependência total de Deus, trabalhando dentro de ti, em seus relacionamentos com outras pessoas. Que Deus nos abençoar nesta caminhada de exercitar-se cada vez mais em humildade com Deus, com nossa própria vida e nossos relacionamentos com outras pessoas. Que Deus abençoe e até nossa próxima conversa.